Olá, é uma satisfação muito grande para mim mais uma vez estar aqui com você em mais uma aula do treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E o meu desejo, como eu sempre falo, é que você esteja aproveitando cada momento aqui dentro desse treinamento, tá? Que você esteja aproveitando o material que eu estou disponibilizando, os links dos materiais complementares, para que o teu entendimento, o teu conhecimento, principalmente o teu relacionamento com Deus, se torne cada vez mais profundo, que você se achegue cada vez mais ao teu Criador, tá? E o meu desejo é que essa aula também possa continuar agregando muito valor nesse sentido na sua vida, ok? Antes de eu continuar falando sobre a aula anterior, sobre o que nós analisamos, eu peço para você que, por favor, se você não assistiu às aulas anteriores, pare agora e volte e assista às aulas anteriores. Como eu falei para você, porque se você quiser entender de verdade, tá? Você precisa de todas as peças. Porque se você não fizer isso, primeiro você vai me achar um louco que faço parte de uma seita, que eu quero te enganar. E na verdade não é isso. O meu desejo sincero é compartilhar gratuitamente um conhecimento que transformou e está transformando a minha vida, a minha personalidade, tá? E que pode também ajudar você. Mas para isso você precisa pegar do início. Não adianta você dar continuidade, você assistir essa aula agora, se você não viu as aulas anteriores. Você precisa observar o quadro todo. E tem muitas peças importantes que vão ajudar você a entender o que eu vou falar nessa aula de hoje. Ok? Então, por favor, peço, né, humildemente que você volte, que você, caso você não tenha assistido, e assista às aulas anteriores. Ok? Na aula anterior, por falar nisso, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre a identidade, a impressão digital sobre como adorar a Deus. Tenho certeza que se você assistiu, você gostou muito da aula anterior, onde eu passei a dar uma visão para você que o nosso Criador ele tem a forma como Ele deseja ser adorado. Não é do jeito nosso, é do jeito como Ele quer ser adorado. Isso é muito importante nós entendermos. A grande maioria das pessoas, infelizmente, posso dizer para você, adoram a Deus do jeito que acham, certo? Que foram revelados para que adorassem a Deus. E na realidade não está em harmonia com o que Ele diz na sua sã doutrina da sua palavra. Infelizmente é isso. Tá? Por quê? Porque terceirizaram, deixaram a responsabilidade de ir atrás das respostas sobre como adorar a Deus e colocaram isso nas mãos dos líderes religiosos. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido, ok? Muito bem, então vamos lá. Antes da gente falar sobre a aula de hoje, gostaria de dar alguns lembretes. Primeiro lembrete que essa apostila, os links, os materiais complementares estarão dentro do portal da Eduz. Ronaldo, como que eu acesso? Aí abaixo dessa aula vai ter o link, você vai fazer o teu cadastro gratuitamente e você vai ter acesso ao portal e todas as informações estarão lá, tá? Uma outra coisa, tá gostando? Compartilha, certo? Se você não é inscrito no canal, estou me esquecendo mais uma vez de falar isso. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dá o seu like, dá o seu joinha. Isso contribui para que essa aula possa chegar a mais pessoas, ok? Se você já se sentir à vontade para compartilhar, compartilha com outras pessoas. Pensa em alguém, 5, 10 pessoas que você sabe, puxa, essa pessoa seria muito importante que ela tivesse acesso a esse conhecimento. Compartilha com essas pessoas, independente de quem seja, para que juntos possamos levar a luz da palavra de Deus para muitas e muitas outras pessoas, ok? No final da aula vai ter um exercício, peço encarecidamente que tire um tempinho para poder fazer o exercício. E se quiser fazer parte do grupo de alunos, o link também vai estar dentro do portal da Eduz, ok? Muito bem. Então vamos agora falar sobre a aula, né? Qual é a aula que nós vamos desenvolver agora, tá? E vai ser a aula 12 do módulo 2. Qual é a aula 12? Por que há tanta confusão em relação à adoração? Essa é uma aula, assim, espetacular. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula, tá? Porque eu vou responder algumas questões importantes para você entender as questões legais que estão por trás dessa questão de adoração. E por que é tão difícil das pessoas enxergarem isso? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar isso? Tá? Então vai ser uma aula assim, muito profunda, com muitos textos e eu peço encarecidamente que você mergulhe nesse estudo junto comigo. Tenho certeza que vai valer a pena cada minuto que a gente passar junto nessa aula aqui. Ok? Muito bem, nós vamos ver, por exemplo, aqui ó, tem algumas coisas, né? Entendendo os aspectos legais do que aconteceu no início da história humana. Aí você vai entender por que tem tanta confusão hoje. Segundo ponto, por que há tanta confusão em relação à adoração? E o terceiro, sigla IDS, certo? Imitação de adoração verdadeira, da adoração verdadeira. Você vai ver essa outra sigla
também, tá? E a IDSA, na verdade. Não é IDS, não. IDSA, tá bom? Eu achei até, vou estar corrigindo aqui, ó. IDSA. Ótimo. IDSA. Muito bem, tá? Imitação da adoração verdadeira. Então vamos lá. Mas para a gente começar, certo? Para entender as questões legais, antes da gente fazer isso, vamos fazer uma oração pedindo então o Espírito de Deus, a atuação dele na nossa vida nessa aula que vai se iniciar agora. Então vamos lá. Amado Deus, humildemente, nosso bondoso provisor, Senhor Yahvé, nós pedimos que o Teu Espírito Santo e que os Teus anjos poderosos possam acampar ao nosso redor e proteger a vida de cada pessoa que estiver estudando esse material, para que possa entender mesmo com profundidade quais são as questões que estão por trás nos bastidores e que precisam entender para poder ter clareza em relação à dificuldade que as pessoas têm sobre a questão da adoração. Por que há tanta confusão em relação a isso? Por favor, Pai, atue poderosamente, protegendo a vida, o coração, a mente de cada ouvinte, de cada pessoa sincera que estiver conectada nessa aula. Que ela possa abrir teu coração, que possa aproveitar todos os versículos, examinar juntos para poder chegar às suas próprias conclusões. São questões muito poderosas, muito profundas e que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Por isso, ajude cada pessoa para que ela possa entender com simplicidade tudo aquilo que será explicado nessa aula tão importante, Pai. Abençoa a vida de cada pessoa, esteja juntamente com ela, lhe dando sabedoria, lhes dando conhecimento, lhes dando paz e entendimento para poder desenvolver uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por ter enviado o seu Filho Cristo, por ele ter morrido por nós e por ter nos ajudado a entender que existe um caminho, e um caminho maravilhoso que conduz ao Senhor. Por isso, muito obrigado do fundo do coração, amado Deus Yahvé. E é no nome do nosso Rei, o teu Filho Cristo, que nós agradecemos e lhe pedimos por isso. Amém. Muito bem, nós vamos iniciar então mais uma aula muito interessante, uma aula muito profunda, tá? Vai ser uma aula um pouco mais extensa dessa vez, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma olhada nessa imagem, uma imagem muito bonita, né? Do início da história humana, olha, o primeiro casal humano, tá? E aqui tem uma pergunta, ó. Uma afirmação, ó. Entendendo os aspectos legais do que aconteceu, até vou grifar aqui, ó, no início da história humana. É muito importante você entender isso. Houveram aspectos legais. E esses aspectos legais nos ajudam a entender o porquê que há tanta confusão em relação à adoração hoje em dia, tá? Nós vamos responder aqui a 16 perguntas. Eu vou fazer cada uma delas e depois nós vamos abordar, certo? Cada uma dessas perguntas com uma linha de raciocínio. Tenho certeza que vai ser muito importante para você, tá? Então a primeira pergunta é a seguinte, ó. Os humanos foram os primeiros seres inteligentes criados por Deus? O que você acha? Segunda, qual foi o propósito de Deus para os humanos no seu reino terrestre? Quem tinha o direito legal ao reino terrestre? Olha isso. Terceiro, o que aconteceu com um dos filhos celestiais de Deus? Quarto, qual foi a primeira mentira contada pelo anjo caído? Quinta, qual foi a resposta perfeita de Deus ao anjo pecador e aos descendentes de Adão e Eva? Sexta, quem seria o descendente prometido? Sétima, por que foi necessário que Jesus morresse? Oitavo, o que esse descendente prometido receberia por direito se fosse íntegro até a morte? Nono, para quem momentaneamente o direito legal do reino terrestre havia sido passado? Décimo, quem passou o direito legal ao reino terrestre ao diabo? 11º, o que Deus fez para ir tornando claro a questão do descendente? 12º, embora Adão e Eva pecaram, eles sabiam exatamente quem era Deus e como adorá-lo. Por que não foi suave, portanto, e simples a adoração ao Deus Todo-Poderoso se eles sabiam como fazer isso? Uma vez que Adão e Eva lá sabiam quem era Deus, como adorá-lo e tinham consciência de que haviam pisado na bola. Essa é uma pergunta aqui muito importante. 13ª, como Satanás, o diabo, conseguiu ser bem-sucedido? Qual foi o resultado de seu plano terrestre? 14ª pergunta,
como a humanidade chegou tão rápido nesse nível caótico, 15ª, porque foi tão sério o que esses seres fizeram com a humanidade. E 16ª, portanto, para preservar a linhagem humana, o DNA humano, Deus teve que fazer algo drástico, o que ele fez. Muito bem. Então vamos começar aqui a responder a cada uma dessas perguntas, tá? Pode ver que vai abranger aqui um período, ó, conforme você pode observar aí, de Adão e Eva até o dilúvio, um período de 1656 anos. Então, embora pareça pouco tempo, mas aconteceram coisas surpreendentes. Você precisa entender, certo? Para que você possa ter clareza em relação a por que é tão difícil hoje adorar a Deus da forma como Ele deseja ser adorado, tá? Então vamos iniciar aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Muito bem. Vamos iniciar as perguntas aqui, ó. Os humanos foram os primeiros seres inteligentes criados por Deus? Bom, você já sabe a resposta, né? Não foram, tá? Jó capítulo 38, versículos 4 e 7, na Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim, ó. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Olha a pergunta de Deus para Jó. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? O que a gente vê aqui? Antes da criação do lar terrestre, certo? Dessa obra-prima física, Deus já havia criado seres poderosos, chamados anjos, chamados de filhos de Deus. Olha que interessante. Então eles já existiam. Então os humanos, seres humanos, não foram os únicos, os primeiros seres inteligentes criados por Deus. Isso aqui eu acho que ficou bem claro aqui nesses versículos para você, né? Muito bem. Segunda pergunta. Qual foi o propósito de Deus para os seres humanos no reino terrestre de Deus? Qual foi o propósito? Gênesis capítulo 1, versículos 26 até o 28. O que Deus disse ali? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual foi o propósito? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha que interessante. Então, esse foi o propósito, para ter domínio, para dominar sobre tudo que Deus havia criado aqui na terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e Deus lhes disse: sede férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, olha que incrível o propósito de Deus explicitado nesses versículos, né? E aí eu faço a pergunta: quem tinha o direito legal ao reino terrestre? Resposta: Adão e Eva. Eles seriam os reis, por assim dizer, de toda a humanidade. Ficou bem claro isso até nesse ponto? Então vamos lá. Pergunta número 3. O que aconteceu com um dos filhos celestiais de Deus? João capítulo 8, versículo 44, Jesus conversando, certo, com os fariseus, saduceus, né, aqueles líderes religiosos da época. Olha o que Jesus falou. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se mantendo na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, o que aconteceu com um dos filhos espirituais de Deus? Ele caiu, ele se rebelou, ele quis ser independente de Deus e se tornou o primeiro mentiroso e o primeiro inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Tá? E esse versículo aqui, essa conversa de Jesus com aqueles líderes, dizendo que eles estavam imitando o pai deles, que era o pai da mentira, porque ele foi o originador da mentira. Por isso que Deus odeia tanto a mentira. Ficou claro, então, esse terceiro ponto? O que aconteceu com um dos filhos espirituais? Muito bem. Claro que depois você vai contextualizar, nós vamos usar outros versículos aqui durante o nosso estudo, tá? Mas é só para você acompanhar uma linha de raciocínio. Quarta pergunta. Qual foi a primeira mentira contada pelo diabo? Gênesis capítulos 3, versículos 4 e 5. O que ele falou? Disse a serpente à mulher. Olha isso. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem
e do mal. Qual foi a primeira mentira contada por Adão? Pelo diabo, pelo anjo que havia se rebelado? Primeira mentira, que a alma é imortal. Como assim, Ronaldo? A primeira mentira é que ela não morreria, que ela seria imortal. Essa foi a primeira mentira. E muitas pessoas não param para prestar atenção na resposta, certo? Nessa mentira contada por aquele ser espiritual. E aí começou uma confusão muito grande. Porque ele começou a ensinar isso não só para Adão e Eva. Olha só. Mas para muitas e muitas outras pessoas, que a gente vai ver depois. Ficou claro então a primeira mentira? Que a alma é imortal. Essa é a primeira mentira inicializada por um ser espiritual, que quer que você também acredite nisso. Então, se você acredita nisso, fica atento. E que o Espírito de Deus atue no seu coração, lhe dando clareza mental, lhe dando entendimento. Quinta pergunta: qual foi a resposta perfeita de Deus ao anjo pecador e a Adão e Eva pecadores? Vamos ver? Gênesis capítulo 3, versículos 15. Inclusive aqui, deixa eu mencionar, até esqueci, né? Se você, por favor, abra a tua Bíblia, quer seja online, quer seja uma Bíblia física, para você poder acompanhar esses versículos na tua integralidade. Tá bom? Para você ver que não é nada inventado isso daqui. Eu apenas coloquei aqui já para a gente poder ganhar tempo nesse sentido. Então Gênesis 3,15 diz assim, ó: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o que Deus mostrou aqui? Que haveria uma adversidade, haveria uma animosidade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Haveriam duas classes, por assim dizer. Uma que Deus estaria cuidando, por meio de quem viria o descendente, certo? Prometido para desfazer o que aquele anjo e os primeiros humanos haviam feito. Só que, por outro lado, haveria uma outra descendência. A descendência queria ouvir a serpente, queria ouvir a Satanás, o diabo, queria ouvir a mentira e queria acreditar na mentira. Tá? Então a resposta de Deus foi mostrando as inimizades que existiriam entre esses dois grupos. Aqueles que ouviriam a Satanás e aqueles que ouviriam a Deus e todas as suas revelações. Ok? Pergunta número 6. Quem seria o descendente prometido? Então vamos ver aqui quem seria o descendente prometido. 1 Coríntios capítulo... Pode ver que a gente tem que entender isso. Então lá em Gênesis foi falado sobre um descendente. Agora vamos dar luz. Como que as escrituras no decorrer dos séculos foram clarificando todo o entendimento que levaria ao descendente escolhido. Então quem seria? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz assim, ó: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Então, nesse contexto, olha só, Paulo está falando o quê? Está discutindo a ressurreição dos mortos, se a gente for analisar ali em 1 Coríntios, tá? Está falando sobre a ressurreição dos mortos e a vitória sobre a morte, que é encontrada onde? Em Cristo Jesus. Então, ele compara e contrasta Adão, o primeiro homem, que trouxe o pecado e a morte ao mundo, com quem? Com Jesus Cristo, que é chamado ali do quê? De segundo Adão. Olha só, que trouxe vida e salvação através da sua morte e ressurreição. Jesus é chamado de último Adão, porque ele é o cumprimento e a solução para o problema que Adão introduziu no mundo. Ele tem exatamente o mesmo peso de Adão. E você vai ver que é incrível. Porque Adão, ele existia antes dele ter sido criado? Não, ele não existia. No único lugar que ele existia, Adão, obviamente, era na mente criativa de Deus. Porque Deus estabeleceu o propósito de criar a humanidade. Então ele já existia na mente de Deus. O segundo Adão, para ser chamado de segundo Adão, ele teria que ter o mesmo peso. Então a pergunta é, Jesus já existia antes? Você vai ver que não. Embora as pessoas acreditem que sim. Isso é incrível. Mas ele já existia na mente de Deus, na presciência de Deus. Desde que o mundo é mundo, Deus já sabia o que iria acontecer, por causa da sua capacidade de olhar para o futuro, sem interferir nas escolhas da humanidade. Por isso o livre-arbítrio é real, não é uma ilusão.
Mas a gente vai ver isso em mais detalhes. Então, o descendente prometido seria o próprio Cristo, chamado de segundo Adão. Ficou claro essa pergunta número 6? Espero que sim. Pergunta 7. Por que foi necessário que Jesus morresse? Levítico capítulo 17, versículo 11 diz assim, ó, pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Hebreus 9, 22 diz assim, de fato, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, assim como Adão teve que derramar o sangue dele para que ele pudesse trazer algo chamado pecado e morte e descompensasse a balança perfeita de justiça de Deus, alguém com o mesmo peso deveria derramar sangue. Só que não havia nenhum humano perfeito. Então nasceu um humano perfeito. Quando ele entregou o sangue dele, por assim dizer, ele equilibrou a balança de justiça e a eternidade se tornou acessível novamente para a humanidade. Faz sentido isso? Por isso Jesus teve que morrer. Por causa desse princípio, do que estava envolvido, do que foi derramado e que deveria ser colocado um peso igual. Então foi muito difícil para Deus mesmo fazer isso, porque ele passou a amar muito o seu filho Cristo. Mas olha que interessante, né? Levítico e Hebreus, mostrando para equalizar essa balança, era necessário que um sangue perfeito também fosse derramado. Ficou claro esse ponto número 7? Ponto número 8. O que esse descendente prometido receberia por direito se fosse íntegro até a morte? Vai acompanhando a linha de raciocínio. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz assim, ó, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E Ezequiel capítulo 21, versículo 27. Olha isso. Uma ruína, farei dela uma ruína, e ela não será de ninguém, até que chegue aquele que tem o direito legal. Eu a darei a ele. Se nós formos analisar o contexto desse versículo, nós vamos entender o quê? Que o descendente prometido lá em Gênesis, certo? O que é que ele receberia? Ele receberia um reino. Porque as profecias haviam clarificado que viria aquele que teria o direito legal ao reino. Por que Jesus é esse que tem o direito legal de assumir o reino segundo Ezequiel capítulo 21, versículo 27? Então nós vamos analisar isso na próxima pergunta, na pergunta número 9. Olha, tá vendo como vai sendo um quebra-cabeça que vai sendo montado? Só para você entender o contexto das questões legais envolvidas por ocasião da rebelação lá no Éden. Por isso que nós damos uma base, espero que você tenha estudado a base bíblica para você ter confiança nesse livro, que é um livro único. Não existe outro livro que vai explicar isso que eu estou explicando para você. E como as coisas se encaixam de uma forma milagrosa, sobrenatural. Pergunta número 9. Para quem momentaneamente o direito legal do reino terrestre havia sido passado? Então, lembra que Adão e Eva, eles eram os governantes legais. Aí eles pisaram na bola. Para quem que eles passaram esse direito legal? Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 7 diz assim, ó, então o diabo levou quem? Está falando de Jesus aqui, ó. Quando ele foi testado lá no deserto. Levou-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Talvez uma visão, talvez uma coisa holográfica, não sabemos. E disse-lhe, eu te darei toda esta autoridade e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue e a dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Olha que interessante. A quem foi dado o direito legal de ser o rei? O governante do mundo, tá? Foi dado ao diabo. E Jesus não negou isso. Jesus sabia que ele havia recebido de direito legal governar a humanidade. E Satanás, o diabo, estava exercendo esse governo sobre a humanidade. E aí vem uma outra pergunta, tenho certeza na sua cabeça, né? Tá, Ronaldo, mas quem passou o direito legal do reino terrestre ao diabo? Alguns acham que foi Deus que passou. Não foi. Quem foi? Adão e Eva. Quando eles fizeram o quê? Desobedeceram.
Automaticamente eles entregaram na mão daquele ser que os enganou o direito de governar a humanidade. E passaram a ser governados, passaram a ser subjugados, passaram a ser escravos do pecado que foi desencadeado por uma mentira de um ser satânico, certo? De um ser opositor, de um inimigo de Deus. 11ª pergunta. O que Deus fez para ir tornando isso claro? Provérbios capítulo 4, versículo 18 mostra o que Deus fez para ir clarificando tudo isso que eu estou falando para vocês. Diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que Deus fez? Foi dando esclarecimento. Um esclarecimento somado com outro esclarecimento ficou mais claro. Depois passou um tempo, passou mais alguns séculos, e assim o propósito foi se desenrolando até a chegada realmente do representante legal. Então foi gradativo esse processo. Deus foi clarificando, mas para isso é necessário usar a massa pensante, raciocinar, pegar as informações, estudar a história, como nós estamos começando a fazer. A gente só está pincelando ainda, mas você vai ver que nós vamos mergulhar profundamente para você não ter dúvida nunca mais na sua vida sobre como adorar ao verdadeiro Deus da forma correta. 12ª pergunta. Embora Adão e Eva pecaram, eles sabiam exatamente quem era Deus, não sabiam? Sabiam. Como adorá-lo? Sabiam também. Por que não foi suave, se eles sabiam nela, por que não foi suave e simples a adoração ao Deus Todo-Poderoso, uma vez que Adão e Eva sabiam que eles haviam pisado na bola? Por que não foi suave? Resposta. Porque aquele ser espiritual, lembra? Que desencaminhou os dois? Ele sabia que ele seria destruído por um descendente humano. Olha isso, grava isso. O ser espiritual sabia que um descendente de homem, descendente da mulher, iria destruí-lo. Então o que ele fez? Ele decidiu fazer de tudo para quê? Para distanciar, desconectar ainda mais a humanidade do relacionamento com Deus. Ele não queria que fosse fácil. Ele queria que o maior número possível de pessoas ficassem desconexos de Deus. Aí ele decidiu criar o quê? Uma estratégia sinistra para corromper toda a humanidade. Por isso que não é simples a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Porque aquele ser sabia que ele já é derrotado, que seria derrotado por um descendente de ser humano 100%. Não é um semideus que viria para nascer e para... Não. Assim como Adão não tinha uma pré-existência, o segundo Adão também não teve, porque senão não seria segundo Adão. E muitos não entendem isso. É só pensar. Está encaixando, está fazendo sentido essa linha de raciocínio? Mas vamos dar continuidade. 13ª pergunta. Como Satanás, o diabo, conseguiu ser bem-sucedido e qual foi o resultado de seu plano perverso? Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7 diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha crescido muito na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, olha só, e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha isso. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Então, como é que Satanás, o diabo, conseguiu? Você viu a expressão de Deus, como que ele se sentiu? Porque toda a inclinação dos pensamentos do homem era só má. No contexto do dilúvio, quando diz o Senhor, olha só, essa expressão que vocês acabaram de ouvir, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, segundo Gênesis 6,6, isso significa que Deus estava o quê? Profundamente entristecido e pesaroso com a maldade, com o grau de corrupção que a humanidade havia atingido, certo? Que havia se espalhado por toda a terra. Então ele decidiu tomar uma ação drástica para lidar com essa perversidade. Essa mudança de Deus não sugere o que? Uma falha em seus planos, ou um arrependimento no sentido humano de se arrepender de um erro. Não foi isso. Em vez disso, essa expressão usada por Deus, olha só, dá resposta divina à condição pecaminosa da humanidade, resultando na decisão
de enviar o dilúvio como um ato de justiça e julgamento. Olha só, Deus em sua soberania e em sua sabedoria age de acordo com seus propósitos eternos para trazer à tona sua vontade redentora e restauradora. Ok? Então foi exatamente isso, é nesse sentido que Deus se arrependeu e decidiu trazer a extinção de toda a perversidade, de todo ser vivo que havia naquela ocasião. E aí, essa é uma quarta pergunta, olha só que interessante. Como a humanidade chegou tão rápido nesse nível caótico? Por que chegou nesse nível caótico? Então a gente precisa entender o que aconteceu. Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4 diz assim, ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram quem que é esses filhos de Deus. Está se relacionando aos anjos. Eles viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. O que eles fizeram? Eles tomaram então esposas humanas para poder se relacionar. Fizeram corpos humanos para poder se relacionar com elas, tá? Sexualmente falando. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aquela expectativa de vida longa que os humanos tinham até então, de 700, 800, 900 anos, Matusalém morreu com 969 anos. Então Deus encurtou a longevidade das pessoas para 120 anos, no máximo. Naqueles dias havia os nefilins da terra. Quem eram esses? Eram gigantes, gente. Seres híbridos, por assim dizer, gerados por ocasião dessa relação entre seres espirituais que haviam se materializado, corpos e humanos. Então haviam gigantes na terra, sim. A sociedade hoje tenta esconder isso, mas haviam gigantes. Homens de 3, 4 metros ou mais, seres extraordinariamente grandes, poderosos. Tanto é que são chamados na Bíblia de nefilins. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram, olha só, as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Deu para vocês entenderem como a humanidade chegou tão rápido? Por quê? Por causa da influência satânica desses seres espirituais. Então aquele anjo, aquele primeiro anjo, não foi só ele que se rebelou. Ele conseguiu fazer com que outros anjos também se rebelassem. Tá? A soberania do Criador. Esses versículos então descrevem que os filhos de Deus, anjos rebeldes, se relacionaram com quem? Com mulheres humanas, resultando no quê? Na geração de seres conhecidos como nefilins. A descendência mista de anjos e seres humanos levou o quê? A uma corrupção da humanidade e contribuiu para a perversidade que prevalecia na terra naquela época. Deu para você entender por que a coisa ficou tão ruim? Mateus capítulo 25, versículo 41 diz assim, ó, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, mas até mesmo os demônios creem e tremem. Então aqueles anjos, certo, que seguiram o primeiro anjo, Satanás, que ficou conhecido como Satanás, o diabo, se tornaram, como a Bíblia chama, de demônios. E é por isso que a situação ficou tão caótica naquela ocasião. Agora uma pergunta muito importante que você precisa entender para ficar claro o porquê que Deus teve que fazer um reset na humanidade. Por que foi tão sério o que esses seres espirituais fizeram? Porque esses seres sabiam que por meio da raça humana viria aqui um descendente. Olha que incrível. Por meio da raça humana é que viria o descendente. Não viria do céu e nasceria aqui como um semideus. Mas o descendente seria 100% humano. Sem pré-existência. Depois vocês vão entender isso. O Messias, o ungido. Então eles fizeram o quê? Fizeram corpos carnais. Acompanha isso. E começaram a mexer no quê? No DNA humano. Por quê? Porque eles sabiam que haveria uma linhagem, os descendentes, que iriam levar exatamente no Messias. Eles queriam destruir isso. Certo? Produzindo uma raça híbrida de gigantes na Terra. Pensa nisso, né? Seres espirituais, poderosos, interagindo com humanos. Eles eram considerados o quê? Deuses. Imagine como eles corromperam a impressão digital sobre a adoração. Vai acompanhando.
Imagine o que eles compartilharam com os seres humanos. Olha só, não é numa sociedade, para você ter uma ideia, da Idade da Pedra como alguns acreditam. Olha, aquelas pinturinhas rupestres que não sei o quê, e não sei o quê, porque as pessoas não sabem. Não era assim, não. Eram seres inteligentíssimos. Os humanos sempre foram inteligentes. Dominavam a escrita desde muito antes do que vocês imaginam. Só que nesses livros, nessas histórias que nos contaram, olha, porque não sei o quê, porque o homem da pré-história, das cavernas, nada disso. Isso é toda uma ilusão que foi montada para esconder a realidade do que aconteceu. E agora estou contando para você sobre a questão do DNA humano e como isso estava relacionado com os propósitos do Criador. Tá? Então olha só aqui, ó. Não era uma sociedade da Idade da Pedra. Eles eram altamente avançados. Haviam cidades, forjavam metal. Olha só. Nós nem temos noção, por assim dizer, do quão avançados eles se tornaram. Tá? Mas estavam o quê? Corrompidos. Ao ponto do quê? Gênesis capítulo 6, versículo 5, o que o Senhor disse? O Senhor viu que a perversidade do homem crescia muito na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Sempre e somente para o mal. Olha o que a Bíblia menciona. Porque a corrupção foi num grau extremo para tentar desvirtuar toda a descendência que conduziria ao descendente humano, ao Messias, ao ungido humano, 100% humano, que teve sua origem em Maria. Eles queriam corromper isso. Vocês entenderam a seriedade? E a 16ª. Portanto, para preservar a linhagem humana, o DNA humano, ele teve que fazer algo drástico. O que ele fez? Gênesis 6:7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais, os pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Vocês já entenderam aí o significado do termo arrepender-se, tá? Então, o grande reset, o dilúvio dos dias de Noé, acabou acontecendo. Agora você começa a entender a posição de Deus. Muitos ficam chocados. Ai, que Deus aterrorizante e mal. Não, de forma alguma. Porque questões legais foram levantadas, elas precisavam ser resolvidas. Por que uma confusão tão grande sobre a adoração? Olha só que interessante agora essa imagem que eu criei para vocês, tá? Então é o IDDA, que é a impressão digital de Deus sobre a adoração, onde ela responde o quê? Questões legais, universais, certo? Quando você estuda isso, quem era Deus, certo? Como adorá-lo, o que é o ser humano, o que acontece na morte, o que é o reino terrestre, qual o propósito da vida, os mandamentos de Deus, Espírito Santo. Todo um conjunto de informações sagradas para orientá-los sobre a questão da adoração. Deus foi passando tudo. Esse conjunto de informações é o que nós chamamos de sã doutrina, que explica para você, inequivocamente, como adorar a Deus. Só que, paralelamente, para poder confundir tudo, aqueles seres espirituais, certo, que antes eram filhos de Deus, se tornaram demônios, junto com Satanás e o diabo. E aí o que eles fizeram? Eles criaram a imitação de adoração satânica, que é o eu chamo de IDSA, impressão digital satânica sobre adoração. Se você olhar assim, rapidamente, parece a mesma coisa. Mas os detalhes é que vão mostrar a diferença entre essas duas formas de adoração. Primeiro, o objetivo deles, corromper a adoração. Eles fizeram muito bem. Segundo, se passavam por deuses. Olha isso. Terceiro, encheram o coração humano de ódio e violência. Quarto, moral totalmente depravada. Repare para você ver o que está acontecendo no mundo hoje, se não é um reflexo dessa IDSA, dessa impressão digital satânica de adoração. 5. Mentiram sobre a morte, ensinando que existe a imortalidade da alma. Não você não vai morrer. Mentira, ela morreu. 6. Distorceram o propósito da vida. 7. Não fizeram com que as pessoas não seguissem os mandamentos de Deus. 8. Impregnaram na sociedade humana magia, misticismo, rituais. Isso num período de 1656 anos. Então havia muita podridão já em relação à adoração. E para as pessoas que não sabiam e que se relacionavam com esses seres de luz, eles achavam que eles estavam fazendo o que era correto. E os seres exigiam algumas coisas, e vocês vão ficar chocados
nas próximas aulas para ver o que é essa adoração e que ela continua de forma aparentemente camuflada, embora vocês já viram já em aulas anteriores sobre ciência religiosa, que eles começam a explicitar o que eles fazem. Só que as pessoas não percebem, porque elas estão como se fossem num sono. As pessoas vivem como zumbis, sem olhar e entender a realidade das coisas. Infelizmente, a grande maioria vive assim. Por isso que esse livro ele é tão perseguido, porque ele expõe tudo isso que eu estou falando para vocês. Ficou claro essas duas formas de adoração? Você está começando a entender aonde você se encontra na corrente do tempo? Então aqui, ó, olha só essa imagem. Então, de Adão e Eva, olha só. Desde Adão e Eva, duas, certo, estruturas de adoração começaram a se formar. A IDDA, a impressão digital de Deus sobre a adoração, e a IDSA, a impressão digital de Satanás sobre a adoração. Nesse período de 1656 anos, muita coisa aconteceu e Deus teve que intervir com um grande reset. E agora você já sabe o porquê. Ficou claro até aqui? Foi importante expressar isso para você? Vamos dar continuidade. Vamos resumir agora. O resumo é um pouco longo também, mas só para você gravar esses pontos principais. Por que tanta confusão em relação à adoração? Bom, desde o início da história humana, Deus deixou claro como ele queria ser adorado. Ponto. Ele criou o que? O ser humano à sua imagem, com o propósito do quê? De cuidar da terra, viver em obediência a ele. Gênesis 1, 26 ao 28. Ponto. Esse é o propósito da humanidade, gente. Deus já deixou claro. No entanto, Satanás, o diabo, um ser celestial, rebelado, trouxe confusão a introduzir uma adoração falsa e distorcida. João 8,44. A base dessa adoração, mentira, de todos os tipos possíveis. É mentira satânica. Plano de Deus, que ele foi clareando no decorrer dos séculos. Questões legais universais, Deus estabeleceu leis claras para governar a criação e a adoração. Ele explicou quem é Deus. Deus se revelou como Criador único e soberano, digno de adoração verdadeira. Isaías 45:5. Depois, como adorá-lo? Deus mostrou que a adoração deve ser em espírito e verdade, baseada na obediência, na pureza. João 4, 23 e 24. Depois, o ser humano, criado para refletir a imagem de Deus e viver em harmonia com seus mandamentos. A morte é um estado de sono inconsciente até a ressurreição. Eclesiastes 9:5. Muitos surtam ao ouvir isso. O reino terrestre, a humanidade foi destinada a governar a terra, com justiça sob a liderança de Deus. Salmo 115:16. Só que ele perdeu esse privilégio, entregou para Satanás, o diabo, momentaneamente, até que viesse quem teria o direito legal novamente. Sétimo, o propósito da vida, viver para glorificar a Deus e cumprir seus desígnios. E oitavo, mandamentos de Deus. As leis de Deus são a base para a vida justa e a verdadeira adoração. Êxodo capítulo 20. Esse é o plano de Deus. Agora nós vimos a imitação criada por Satanás, o diabo, sobre a adoração. Objetivo 1, corromper a adoração. Satanás introduziu falsos deuses, ídolos, desviando, olha só, o foco da adoração verdadeira. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Leia todos esses versículos. Se passavam por deuses, seres espirituais, rebeldes, se apresentaram como deuses, enganando a humanidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 4. Ele é chamado de Deus desse mundo. Ódio e violência. O que eles fizeram? Sob influência de Satanás, o mundo se encheu de ódio, violência e destruição. Gênesis 6, do 11 ao 12. Por isso Deus teve que intervir. Quarto ponto, moral depravada. A sociedade foi corrompida pela imoralidade e práticas pecaminosas. Segundo Romanos 1, 26 ao 32. Por isso que hoje você vê um declínio gigantesco. Porque as pessoas estão cada vez mais distantes do Criador e fazendo aquilo que esses seres horrorosos, corrompedores, querem que eles façam. 15º, mentira sobre a morte. Satanás disseminou a mentira de que a alma é imortal. Olha só, contradizendo a palavra de Deus. Gênesis 3, 4, Eclesiastes 9, 5 e muitos outros versículos que nós vamos analisar em profundidade daqui um pouquinho. 6º ponto, propósito distorcido. Em vez de glorificar a Deus, Satanás desviou a humanidade para buscar prazeres e autossatisfação. 7º ponto, rejeição dos mandamentos. Ele levou muitos a desobedecerem às leis divinas
promovendo a anarquia espiritual. Eu vou fazer do meu jeito. Isaías capítulo 5, versículo 20. Leia depois esse versículo, é muito poderoso. E o 18º ponto, magia e rituais. Isso daqui é muito interessante. Satanás promoveu práticas ocultistas, misticismo, rituais, como substitutos da adoração verdadeira. Então, se você faz parte de grupos religiosos que têm misticismo, ocultismo, rituais, mas é da natureza, porque para me aproximar de Deus, porque é uma medicina isso, X, Y, Z, não importa. Se você for estudar as raízes, você vai entender que faz parte das estratégias desses seres rebeldes, inimigos do Criador, para poder desviar você. E eles têm conseguido, tá? Desviar praticamente a humanidade inteira. Último ponto, a confusão na adoração ocorre porque Satanás criou uma falsa forma de adorar, cheia de distorções, cheia de enganos, que mantém as pessoas presas em rituais, práticas externas. Embora pensem que estão adorando a Deus, muitas vezes estão sem saber servindo quem? Servindo a Satanás, o diabo. É literalmente isso, gente. Deus, no entanto, deixou um caminho claro, simples, para a verdadeira adoração, fundamentado na obediência, na verdade e na pureza que se encontra na vida e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, nós concluímos o resumo, tá, desse importante capítulo, mostrando sobre a questão da adoração. Por que é tão difícil hoje adorar a Deus? Espero que todos esses pontos possam ter dado luz para você entender as questões originalmente, por que Deus teve que agir da forma como Ele agiu. Ok? Então agora vamos fazer as perguntas finais de recapitulação. Primeira, por que foi importante para você analisar o tema? Por que tanta confusão em relação à adoração? Coloca aí a sua resposta. Segunda, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Responda aí do seu jeito. Terceira pergunta, como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado ou desconfortável com o que você ouviu sobre por que tanta confusão em relação à adoração? Ou não? Coloca também. E a última pergunta, quais foram os seus insights? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas no início do treinamento? Se sim, coloca por favor, tá bom? Uma outra coisa, se você quiser apoiar esse trabalho financeiramente, você pode inclusive fazer um Pix aí na minha conta, tá? Para que eu possa usar também esse valor para que nós possamos levar isso para muitas e muitas outras pessoas. Então, já fica o meu incentivo, se você desejar fazer, desde já sou grato a você nesse sentido também. Beleza? Muito bem, agora vamos aos lembretes finais. Lembrando que, mais uma vez, a apostila, o link está aí abaixo desse vídeo para você acessar o portal, se cadastrar e para que você possa baixar todo o material de suporte, tá bom? Se você gostou da aula, compartilha com outros para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento único que agora também você está tendo acesso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o joinha para que o YouTube possa levar isso para mais pessoas também, ok? E se você quiser fazer parte do grupo de alunos, é só você acessar o link dentro do portal da Eduz. Tá certo? Muito bem, na próxima aula o que nós vamos falar? Vai ser a aula número 13. Oponde-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Como fazer isso? Então nós vamos analisar, né? Conhecendo as muralhas da China, a arte da guerra, conhecendo a máfia do mundo espiritual, um estudo bíblico profundo sobre os principados e potestades, tá? Vai ser muito poderoso, muito poderosa a próxima aula. Eu já incentivo você a não perder, a aproveitar o máximo possível. Porque vai ser um dos conhecimentos mais importantes que vão ajudar você a ter uma postura sólida, firme, corajosa diante desses seres espirituais. Embora sejam mais poderosos do que nós, com a ajuda de Deus e a nossa reconexão com o Pai, acabou o medo. Você pode seguir a sua vida com a cabeça erguida, sabendo que você está livre de qualquer influência desses seres na sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Beleza? Espero que você tenha gostado então dessa aula, tá? Espero você na próxima aula. E agora vamos concluir o que nós fizemos hoje com uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Vamos lá? Amado Criador, nosso bondoso Deus e Pai, Senhor Yahvé, muito obrigado por essa oportunidade de podermos entender de uma forma mais profunda o que aconteceu na história humana em relação à adoração. Por que é tão difícil? Por que existe tanta confusão? Agora as coisas começam a clarear e que Teu Espírito poderoso atue na mente e no coração de cada ouvinte aqui, Pai, para que essas pessoas percebam também o tom da verdade, que sintam e entendam que tudo existe um porquê
E o Senhor clarifica isso para nós com a ajuda do Teu poderoso Espírito. Por isso, atue no coração e mente de cada uma dessas pessoas sinceras que querem aprender a como adorá-lo da forma como o Senhor deseja. Que eles possam entender que estamos numa guerra e que esses seres espirituais não querem que eles adorem o Senhor, porque eles sabem que já são derrotados e que em breve deixarão de existir. Mas que todos aqueles que derem ouvidos serão eternizados e viverão uma vida extraordinária sob o governo do Teu reino por meio de Cristo, Pai. Por isso, abençoe cada pessoa poderosamente, lhes dando coragem, lhes dando perspicácia, entendimento e sabedoria nesse sentido. Tu és tão bom, proteja, cuide da vida financeira, da saúde dessas pessoas, da saúde emocional dessas pessoas e da saúde espiritual dessas pessoas. Para que eles sintam mesmo que o Senhor é um pai, não é padrasto, que o Senhor ama a cada pessoa, que o Senhor ama a cada ser humano de uma forma poderosa, Pai. Por isso, muito obrigado de coração. É no nome de Cristo, nosso Rei, que nós agradecemos ao Senhor de coração por tudo. Amém.